de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto quanto pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos em Cristo. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Vou pedir para os irmãos fechar os seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor mais uma vez nessa noite. Meu Deus, meu amado Pai, entramos mais uma vez em Sua presença. Eu te agradeço pela graça de estarmos em Sua presença. Intercedo para que mais pessoas venham experimentar essa graça, esse amor presenteado do Senhor a nós. Obrigada, Jesus, que essa palavra venha brotar em nosso coração e produzir frutos eternos, porque o Senhor tem algo para falar nessa palavra, como o Senhor tem falado conosco desde o começo do culto. Obrigado por se mostrar presente entre nós. Obrigado pela sua graça. Obrigado por mais um dia em sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, pode se assentar? Eu falei que era bem curtinho, é 25 versículos, mas não é por ser a carta mais curta do Novo Testamento que ela é pequena em valor. Ao contrário, 25 versículos de conselho do apóstolo Paulo ao irmão Filemon. Ele escreve, como diz, ele se torna o remetente da carta, ele é quem envia a carta, mas ele também coloca Timóteo como escrevendo a Filemon. Paulo enviou a carta de Filemon e ele também enviou a carta de Colossenses. Ele enviou junto essas duas cartas. E aqui ele diz que escreve essa carta e esse conselho e esse apelo em amor de próprio punho. Então, Paulo, ele escreveu de punho, ele que escreveu essa carta na mão, não foi ele que ditou para uma outra pessoa escrever, mas ele mesmo escreveu essa carta. Essa carta, quando ela começa, indo por partes, porque essa a gente pode separar ali do 1 ao 7, que é a parte que começa a carta. Primeiro, é sempre a apresentação de Paulo. Eu sempre gosto de voltar nessa apresentação, porque Paulo ele fala quase uma coisa muito parecida com a outra, que ele está chamando de prisioneiro de Cristo Jesus. Ele fala em outras cartas que ele é servo de Cristo, que ele é escravo de Cristo, e aqui ele se coloca como prisioneiro. Ele estava preso em Roma, mas ele fala, olha, não é Roma que está me segurando aqui, não são os soldados que me seguram aqui, eu estou preso, mas é por causa do amor em Cristo Jesus. Eu sou escravo em amor por Cristo Jesus. Eu estou preso aqui, mas a palavra não está. Então eu estou mandando a carta a quem? A Filemon. Filemon é o principal, pessoa que está recebendo a carta, mas está falando que tem outras pessoas com ele. Provavelmente na casa que ele estava, ou vizinhos, ou irmãos, está falando ali a irmã Áfia, a Arquipo, e ele fala, nosso companheiro de lutas. Ele também envia carta para a igreja que está com ele, então fala que Filemon, ele tem uma igreja em sua casa, era o costume daquela época, e é lindo de ver uma pessoa que não vou dizer o pastor, mas ele deu a casa para servir como igreja. Epáfras também é outro que está com ele. Essa igreja está escrito lá em Colossenses 1, versículo 7, se vocês forem comigo em Colossenses. Colossenses 1, 7 diz assim,
Você está citando Epáfras, né? Está falando, vocês o aprenderam, está falando do Evangelho, está falando da palavra. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm em Cristo. Então é isso que está falando de Epáfras também. Então esses dois abriram essa igreja e se reuniram na casa. E daí ele continua falando, eu sempre dou graças, lembrando que isso é Paulo, isso é uma pessoa experiente na fé. Isso é uma pessoa que não tem só o conhecimento por ter estudado, mas sim se converteu e foi escolhido por Deus para pregar o evangelho. Então ele está falando, olha, eu ouço falar da fé de vocês. Eu ouço falar do amor por todos os santos. Eu dou graças a Deus pela sua vida, Filemon. E eu oro para que a comunhão que procede da fé, eu oro que a união de vocês venha sempre, como que ele fala? Seja eficaz no conhecimento do bem. Em outras palavras, também tem que ele, em outra linguagem, vamos dizer assim, fala, eu oro para que a fé que une vocês a nós faça com que compreendemos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Imagina um irmão na fé, um dos maiores pais na fé, uma pessoa que é referência, está falando, eu oro para que a fé que une vocês a nós venha crescer para que a gente compreenda todos os dias as bênçãos que a gente tem recebido. E é isso que Paulo está falando. Eu oro que a comunhão entre vocês, que essa união que nós temos seja eficaz, venha crescer esse amor, que todos os dias a gente possa olhar para as bênçãos que Deus nos deu, olhar não só para a cruz, mas para a vida, para o amor, para tudo que vem junto com isso, e unidos a gente possa dar graças a Deus. Essa palavra que fala na minha Bíblia, varia de Bíblia para Bíblia, talvez uma palavra na minha até esteja diferente, mas aqui na minha fala, oro para que a comunhão. Aí nessa outra linguagem que eu li fala que a fé que nos une. Essa palavrinha na minha tá comunhão, mas a gente pode traduzir também por compartilhar. No original fala de participação mútua. Significa uma palavra de compartilhar. Se trata de duas pessoas ou mais de duas pessoas que recebem alguma coisa e decidem compartilhar. Como se duas pessoas tivessem ganhado um presente, ou uma delas tivesse ganhado presente, a outra não, talvez, e eles decidiram compartilhar essa bênção. E Paulo está falando agora, lembrando que a gente está falando do evangelho, não está falando duas ou mais pessoas receberam esse evangelho e decidiram não ficar só para elas mesmas, elas compartilham a graça e o amor que está em Cristo Jesus. E elas não só compartilham a graça e o amor dentro da igreja, como lá fora. Ao falar com os outros, a gente compartilha dessa comunhão. Ao pregar a palavra de maneira pelas nossas ações mesmo, não só em palavras, a gente compartilha o amor em Cristo Jesus, a gente compartilha a união em Cristo Jesus. E está falando aqui, eu oro para que isso aumente cada dia mais, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Aquele louvor que a gente canta, todos nós somos um no amor do nosso Senhor Jesus, isso somos nós. Quando um irmão nosso tá em um momento difícil, todos nós estamos, porque a gente chora junto, para depois, quando a gente está feliz, a gente sorri 3 vezes mais, porque a gente entende o quão penoso foi aquela vitória. E aqui, Paulo está falando isso. Está falando que esse amor no 7 fala, o seu amor me tem dado muita alegria. Você, irmão, aí na sua casa, com a igreja que você compartilha, você tem me dado alegria aqui na prisão. E é isso que Paulo está falando. E ele continua, depois de falar desse amor, ele está falando agora o porquê dessa carta, o porquê que ele está escrevendo. Por isso, ele fala no 8, mesmo eu tendo autoridade na fé, mesmo eu tendo experiência, ele fala aqui, mesmo eu, Paulo, velho e prisioneiro de Cristo, eu prefiro, ao invés dele mandar, eu prefiro pedir.
em base no amor, um apelo. Lembra aquele irmão Onésimo? E daí ele cita esse irmão. Esse irmão, supostamente, ele teria ou roubado ou enganado Filemon. Filemon era um senhor naquela época importante. Naquela época era comum ter escravos. Então Onésimo era escravo de Filemon e ele ou roubou ou enganou, a gente não sabe muito, mas ele fez alguma coisa errada e daí ele fugiu. E nessa fuga ele encontra Paulo. E Paulo prega para ele e ele se converte. Por isso que Paulo chama agora meu filho na fé, Onésimo, um escravo, que agora é escravo de Cristo também. Daí ele fala, olha, eu tô te escrevendo, Filemon, por favor, eu te peço, eu não tô te mandando, eu tô te pedindo. Antes ele era inútil para você, ele te machucou, mas agora ele é útil. O Onésimo, o nome também significa útil, então ele faz essa brincadeira, vamos dizer assim. Ele fala, olha, eu tô mandando de volta para você, como se fosse o meu próprio coração. Eu queria manter ele comigo aqui, ele tem sido muito útil. Ele tem me animado na prisão, ele tem continuado comigo, mas eu tô preso por causa do evangelho, ele vai ser mais útil contigo. Eu não quis fazer nada sem te pedir, sem falar contigo, sem a tua permissão, mas agora eu te peço para que tudo que você fizer seja espontâneo, não seja forçado. Ele tá falando isso no 14, eu tô só relendo, vamos dizer assim. Que tudo que você venha fazer seja espontâneo, eu quero que você, por amor, essa comunhão que vocês têm, essas bênçãos que você recebe em Cristo Jesus, aceite, eu te peço, Filemon, por favor, aceita de volta, perdoa ele, e não aceite apenas como de volta, mas aceite como irmão. Ele está pedindo, liberte Onésimo, que ele não venha ser mais o teu escravo, e que ele também não venha sofrer, que ele não venha ser preso, porque aqui a gente entende que ele provavelmente, ou ele fez alguma coisa de errada. Então, Filemon, se quisesse, ele tinha o direito de mandar prender o seu escravo. Mas Paulo está falando aqui, olha, a gente já ganhou uma bênção muito melhor. A gente era merecedor da ira eterna, Filemon. Você foi justificado em Cristo Jesus. Agora eu te peço, faça da mesma forma com o teu irmão. Perdoe ele. Liberte ele, que ele não venha ser mais seu escravo, mas como ele está falando, aceite como irmão em Cristo Jesus. Que agora ele venha ser o seu irmão em amor em Cristo Jesus, não venha ser mais seu escravo. E no 17 ele fala ainda o porquê. Ele está pedindo um absurdo, ele está pedindo que ele abra mão de um escravo e aceite esse escravo agora como irmão em Cristo Jesus. Isso, segundo o modo romano de viver, isso é inédito, isso nunca aconteceu. Era o direito de Filemon, se quisesse prender seu escravo, mas Paulo está falando aqui, olha, no 17, o porquê que Filemon faria isso. Ele começa primeiramente, se você me considera companheiro na fé, ou seja, se você considera o meu companheiro, se você compartilha das bênçãos que é estar em Cristo Jesus, da bênção do amor, da bênção do evangelho, da bênção que é ser irmão em Cristo Jesus, se tu é meu irmão, como eu sou o teu irmão, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Receba esse irmão como companheiro na fé, como tu me tem como companheiro na fé. E ele fala, olha, se ele te prejudicou, se ele te fez alguma coisa, se ele te roubou alguma coisa, eu não sei o que ele roubou, eu vou te pagar. E eu não estou mandando alguém te dizer, eu estou te escrevendo isso mesmo, eu pagarei. E ele fala, olha, eu gostaria de receber algo de ti, então, por favor, reanime o meu coração. E ele fala, olha, eu estou escrevendo porque eu tenho certeza do teu coração. Eu sei que você não vai fazer apenas isso, você não vai me obedecer porque eu tô te mandando, tu vai me obedecer por causa do amor que tu tem em Cristo Jesus. Tu entende o quanto tu foi perdoado e tu vai perdoar outra pessoa em Cristo Jesus também. Então, ele fala, escreva sabendo certo que você vai me obedecer, porque eu sei que você fará ainda mais do que eu te peço, você vai fazer algo mais ainda. E é isso. Ele ainda fala, daí no 22 a 25, ele faz ainda um outro pedido.
Mas eu quero ficar mais um pouquinho aqui nisso. Aqui, Paulo está falando desse grande amor que Filemão tem. Filemão abriu uma igreja na sua casa. Filemão, ele tem dado grande alegria e consolação. Então, Paulo lá em Roma sabia do amor que tinha Filemão em sua casa. Ele tinha, provavelmente ele escutou, ele até conversou com Filemão anteriormente, pelo jeito, pelo afeto que eles falam. Então, Paulo, ele poderia ter mandado. Paulo, ele poderia ter ordenado, mas ele conhece o cooperador que ele tem. Ele conhece o irmão na fé, ele conhece o coração cheio de fé que Paulo elogia, o coração que acolhe uma igreja, que transborda de amor, que tem o Arquipo do lado, que é companheiro de lutas. Então, com base nesse amor, Paulo está falando, olha, por favor, liberte esse escravo e agora aceite ele como irmão em Cristo Jesus. Porque antes, e a gente não vê, nessa carta, a gente não vê Paulo falando da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, porque ele está demonstrando isso. Ele está pedindo em amor, ele está pegando o centro do evangelho, que é o amor. Ele está falando, olha, Filemão, você foi perdoado em Cristo Jesus. Você recebeu uma bênção que você não pode comprar. Nem se tu morreria, tu conseguiria ser digno desse amor. Então, por favor, haja com misericórdia com o seu irmão. Ele roubou, mas agora ele está arrependido. Agora ele decidiu não repetir isso. Então, por favor, acolhe como irmão em Cristo Jesus, porque vocês foram perdoados no mesmo nível. Não tem pecadinho, não tem pecadão, todas as pessoas pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas agora todos receberam essa graça na mesma medida. Que medida? Uma medida infinita que nunca acaba. Que agora vocês foram livres da escravidão para ser escravos e prisioneiros de Cristo Jesus. Mas prisioneiros em amor, vocês trocaram o fardo da escravidão, o fardo pesado que machucava vocês por um jugo leve, um jugo suave. Aqui ele está falando desse profundo amor. E tem outras coisinhas, como aqui na Bíblia de Genebra fala do amor cristão e tem ali como ele age. E ele cita os versículos, algumas características desse amor cristão. Cita o 4 que ele fala, Paulo está falando, sempre dou graças a Deus. Então ele sempre está sendo grato. O amor cristão, as características do amor é que ele é grato pelo bem dos outros. Ele dá sempre graças a Deus, nós estamos felizes uns com os outros. No 10 está falando, apelo pelo meu filho, ou seja, ele sempre procura o bem dos outros. Eu não tenho como ficar bem, se eu sei que o irmão lá não está bem, eu preciso fazer algo para ajudar ele. No 12 fala de tratar honestamente uns aos outros. O amor, ele é honesto, ele não pede nada em troca. Ele ama, por causa que é assim que funciona. No 18 está falando, ele leva o fardo um dos outros. No 18, Paulo se coloca como vai pagar a dívida de Onésimo. Então ele se coloca em favor dos outros, leva as cargas um dos outros juntos. E no 21 ele fala, escrevo certo que me obedecerá, que você ainda vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Então ele crê na melhoria, ele crê que o outro é ainda melhor do que ele espera. E esse é o amor cristão, essa é a diferença do evangelho. O mandamento é, ama a Deus em primeiro lugar e ama o próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus fala, que graça a gente teria, que diferença a gente teria se a gente amasse só o que ama a gente. É muito fácil amar quem te ama de volta, mas amar quem te odeia. Hoje em dia talvez não tenha isso muito de ódio, talvez seja poucas pessoas, mas nunca é zero. Sempre tem alguém ali, algum espinho na carne. Mas o evangelho fala, ama, mesmo assim, tu vai mostrar a diferença amando quem tu não tem motivo para amar, mas tu ama em Cristo Jesus porque ele mandou amar. Ele está falando aqui da mesma maneira que Deus te amou, ame Onésimo. Em outra das cartas, a gente tem um conselho de perdoem uns aos outros
como Deus perdoou vocês, perdoam uns aos outros como Cristo perdoou vocês. Esse é o conselho que tem dado Paulo a Filemão nessa carta. E no finalzinho aqui, no 22, ele ainda fala, além disso, agora o Paulo vai ser ousado um pouquinho, ele vai pedir um aposento. Paulo está preso, mas ele espera que ele vai sair. Então ele fala, prepare-me um aposento. Graças às suas orações, eu espero poder voltar a vocês. Paulo tem a certeza que ele vai ser livre dessa prisão. E ele foi livre depois. Ele de alguma forma, ele sabia, talvez Deus tinha revelado a ele, mas ele está falando, ele sabe de uma coisa. Graças à oração dessa igreja, ele vai sair da prisão. Então ele está falando, olha, me prepare um quartinho, me prepare uma cama, porque eu tenho certeza que eu vou sair por causa de vocês. E disso ele fala, graças às suas orações, eu agradeço muito por essas orações de vocês. E no 23 ele fala, Epáfras, o meu companheiro, ele está enviando saudações, está mandando um oi, um abraço para vocês, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, os companheiros amados de Paulo. E no 25 ele libera essa graça, essa bênção que a gente conhece, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paulo poderia desejar tanta coisa, ele resume tudo em uma palavra, que a graça venha estar com vocês, que a graça nunca venha sair de nós, que a graça venha sempre morar em nosso coração. Isso é que Paulo deseja aquela igreja, isso que o Paulo desejaria a nós se ele estivesse aqui, e é isso que Cristo nos dá todos os dias, essa graça, esse amor, esse favor não merecido, esse presente, é isso que se resume o Evangelho, é isso que eu desejo a essa igreja nessa noite, que a graça venha estar conosco. E tudo se resume a isso, a esse amor que o Evangelho nos ensina a ter. Esse amor que nos faz não ficar inquieto quando a nossa irmã Leonardo está no hospital. Esse amor que faz a gente orar todo aquele período da manhã, porque a gente acredita que Deus é fiel para cumprir a sua promessa e Deus guarda os seus. A gente não sabe os propósitos dele, a gente pode apenas tentar descobrir, mas a gente sabe que sempre é melhor e a gente vai estar sempre fazendo a nossa parte, que é orar uns pelos outros, pela graça de Cristo Jesus. E eu agradeço a oportunidade, passo a pastora Deli nessa noite. Amém, graças a Deus. Obrigado, Deus. Aí a palavra do Senhor, em nome de Jesus.